Alô pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live extraordinária. Extraordinária e extra porque nós estamos fazendo hoje num horário diferente e num dia diferente. Talvez você não tenha conhecido parte da minha história, talvez sim, talvez não, mas você que está chegando agora saiba que eu sou Augusto Rico, psicólogo com larga escala, não é? E de experiência na arte de despertar e desenvolver as faculdades mentais, o que hoje nós chamamos de ferramentas mentais, com o propósito de criar uma nova vibe. Antigamente nós falávamos em fecho de luz, em canal, em sintonia, sincronicidade. Hoje a garotada já fala assim, ó, a linguagem aqui da internet é vibe. Então, se estamos na mesma vibe, nós vamos atrair tudo que tiver dentro daquela vibe. Então, o principal é levantar, sair e chegar a algum lugar. Quantas pessoas estão querendo participar das nossas lives? Porque aqui nós apresentamos pessoas que já chegaram aonde elas gostariam de estar. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, neste momento, eu acordei hoje de manhã com a vontade de convidar as pessoas para a reciclagem dos exercícios que nós damos às quintas-feiras, às 19 horas. É um exercício de meditação dinâmica objetiva e este exercício é plenamente gratuito. Mas se você gosta desse assunto, já deixa aqui um like, já compartilha. Não é? Tenho agradecido a muita gente, as pessoas estão compartilhando, estão deixando comentário, visitam o nosso canal lá do YouTube. Beleza, estou agora colocando no canal do YouTube. Então, feito esse parênteses, para que vocês que gostam e me acompanham, façam isso. Não é? Curtam, compartilhem e comentem. Comentem com seus amigos. O que é que eu hoje de manhã tive a ideia de observar o que está acontecendo no mundo? Nós estamos falando em nível de programação neurolinguística. As pessoas falam muito em ancoragem. Antigamente nós chamávamos de condicionamentos. Hoje as pessoas criam condicionamentos, ancoram as pessoas em alguma coisa para depois ter um gatilho mental e ela se comportar do jeito que se interessa. Então aí vem a minha pergunta. A quem interessa uma população mundial medrosa? Substituindo a coragem que as pessoas têm de viver, de caminhar, de fazer as coisas. Todo mundo fez. E faz. Mas faz com coragem, com cuidado, com vontade de fazer. Nós estamos passando por um período que parece que as pessoas não se dão conta de que na programação neurolinguística as palavras são mais efetivas do que uma ancoragem sinestésica. Quando as pessoas dão curso, principalmente no Master de PNL, elas falam em ancoragem e essa ancoragem é procedida no organismo da pessoa. O que é uma ancoragem hoje? A âncora é para deixar o navio travado no cais, ou então você vai lá no bote, no barco, vai pescar na represa, no rio, ancora e fica parado. A quem interessa uma população mundial parada? Essa pergunta que eu faço pode ser respondida segunda-feira, na live que nós completamos todas as 18 horas de segunda e terça, e também você pode mandar o seu comentário pelo meu WhatsApp, ou deixar aqui o seu comentário. Como é que você responderia a esta questão? A quem interessa manipular um comportamento de massa, de manobra, sendo ela medrosa? Uma palavra conduz a essa ancoragem. Voltando, programação neurolinguística, quer dizer o quê? É uma programação. Muita gente sabe porque mexe com computador. Quando não mexe com computador, é professor, programou aula, programou trabalho, né? Hoje está muito na moda mudar a programação por
planejamento estratégico. Então você faz um planejamento estratégico, faz uma programação e depois, através da tática, vai executar isso. Se, presta bem atenção, algumas pessoas começam a falar assim: olha, tal coisa acontece assim, se você pegar, você morre, associa, não é, o medo do coronavírus e a pessoa morre. Presta bem atenção, durante todo o tempo nós estamos fazendo o inverso. Se você está triste em casa, se você tem uma pessoa triste, ao invés de você perguntar para ela: triste, fulano, olha, você tem que fazer isso. Não, você só pergunta o seguinte: alguma vez na sua vida você já passou por um perrengue desse e se saiu com galhardia, né? Você saiu com entusiasmo, você foi uma pessoa que participou de um evento e conseguiu grandes resultados? Veja, falando, ela já mudou. Se alguém está mais ou menos assim, você elogia, não é? Ô fulana, uma palavra, você vai lá e fala: você está bem hoje? Eu estou aqui com você, não é? Com todos vocês que estão assistindo. Qual é a grande satisfação minha? É saber que existem pessoas interessadas em chegar num lugar onde outros já chegaram. Pessoas interessadas em fortalecer a sua coragem, a sua resistência orgânica, porque segunda-feira eu vou falar sobre imunidade mental. Então a imunidade mental passa pela imunidade física. E como é que você se torna imune a certas coisas? Sabe que segurança 100% não existe, mas é por isso que você trabalha, você faz exercício, abaixa, levanta. Tem gente que diz assim: precisa ir fazer exercício para academia, musculação. Ótimo, vai lá, faz isso, faz educação física, educa o seu corpo todo, faz todo tipo de exercício. Mas imagine alguém que trabalha num comércio, né? Vamos dizer uma casa de ferramentas. Ele tem uma gaveta aqui em cima, abre a gaveta, pega uma ferramenta, leva, pega um saco de cimento, põe nas costas, leva. Ele pega, se ele não faz esse serviço, ele vai lá e pega um martelo, pega um serrote que está pendurado aqui em cima e traz. E quando o parafuso está embaixo, ele abaixa, abre a gaveta, faz esse exercício o dia inteiro. Eu conheço um amigo que, quando a gente jogava tênis, eu digo quando jogava tênis, porque hoje ele é falecido, mas nós competimos pela federação, ele era terceira classe, e eu quarta classe, né? Evidentemente sempre levava um couro dele, e as pessoas perguntavam assim: mas por que esse fulano, que eu não vou dizer o nome dele agora, porque não tenho autorização nem da viúva, mas quem conhece sabe. E dizia: pô, fulano não vai para academia, ele não faz exercício, ele não faz preparação, o dia inteiro trabalhando. Evidentemente o preparo físico dele era muito maior, não é, do que de outras pessoas. Então eu estou falando de preparo físico e de palavras. A programação neurolinguística faz com que você tenha esses detalhes. E foi quando eu disse para o professor: sabe por que eu pego para ele? Primeiro, que ele tem mais treino. Segundo, ele tem mais exercício físico do que eu. Apesar de que eu vou no clube e treino 2 horas, 4 vezes por semana. Só que ele trabalha 8, 6. É o dia todo baixando atrás do balcão, levantando, pegando. Então, este tem mais. Isso me faz lembrar do Joy Foreman, que foi para a fazenda, ele pegava tronco e jogava tronco, pedras. Eu trouxe isso para o treinamento das pessoas e mostrava essa parte de resistência orgânica física, até que o Dudu Rodrigues, um grande amigo meu, que é companheiro de clube, passou, e a Sorriso também, né? A Paloma Sorriso, que tem uma academia e que eles apresentam para as pessoas. Então eu deixei para eles essa parte de treinamento em casa. Eles mostram, pegam um cabo de vassoura, pegam uma cadeira, levantam, e como é que faz? Para ficar com a imunidade emocional. E hoje eu vi pensando assim: olha só uma coisa, enquanto as palavras que conduzem ao medo
faz com que algumas pessoas cheguem até a síndrome do pânico ou a depressão, o que vai acontecer com a grande população que está nesse caminho? Logo em seguida eu recebi, não sei se foi um e-mail, alguma coisa do YouTube que me mandaram, e falando lá das frequências que as pessoas têm quando estão com medo, quando estão com coragem, não é? Não precisa você se ligar tecnicamente nisso, mas sabe que você produz endorfina, não é? Você tem os hormônios da alegria que trazem transformações, os neurotransmissores se tornam mais rápidos na medida em que você tem coragem mental. Na medida em que você, imagina aquele momento que você passou, aquele momento que você teve de vitória, como estava falando do esporte. Perdia sempre a esse meu amigo. O dia que eu ganhei uma vez ou duas dele, fiquei extremamente feliz. Com isso, aumentou o quê? Toda a qualidade química do meu organismo, proporcionando ao organismo para ir para frente. Então, toda vez que eu entro numa quadra hoje para jogar, eu primeiro imagino aquele momento de felicidade que eu vencia os outros jogadores. Então você pode começar imaginando as pessoas que você compartilhou com elas momentos de alegria, momento de satisfação, momento de amor. Tá? Essa tranquilidade você pode mudar assim, tá? De um momento, de estalo de segundos, fazendo um exercício que eu esqueci de falar para você, que é totalmente gratuito na rede social para todos vocês que estão me ouvindo. Estão me vendo, estão participando, estão me acompanhando. É só pegar a senhazinha e entrar lá gratuitamente. E por que eu faço isso? Porque eu já passei. O meu caminho, né, era de estrada de chão, depois foi asfaltado, depois foi alagado, depois era uma mão dupla, depois virou dupla faixa, né? E hoje tem uma que vai e outra que volta. E aí eu criei, mão direita do lado esquerdo, em cima do coração, e mão esquerda na testa, simbolizando o cérebro. Cria e de volta, via de duas mãos, do coração para o cérebro. Quando você sentir, diga ao cérebro, fale o que o coração sentiu. O cérebro vai responder para você, não, o coração tem que falar o que ele sente. E aí o coração vai dizer para você, o cérebro tem que sentir o que ele fala. Reflita sobre isso. Então, dentro desta particularidade, eu estava pensando em falar como nós registramos as coisas na memória e, em função desses registros, queiramos ou não, em frente a um mecanismo de disparo, ou que as pessoas chamam hoje de gatilho mental, nós inevitavelmente respondemos. É a história que eu contei em umas lives anteriores, você pode ir lá no YouTube e ver, do experimento que fez o russo Pavlov. Então, o Ivan Pavlov que fez? Trabalhou com um cachorro. Ele queria ver a associação do barulhinho do sino com a quantidade de salivação. Resultado, tocou, campainha, levou para o cachorrinho a comida. Começou a salivar. No outro dia um dia ele tocou a campainha, não levou a comida, o cachorro começou a salivar do mesmo jeito. Quanto disso nós fazemos? Quais são as nossas campainhas? Às vezes o cheiro, o sabor. Você passa na frente de um restaurante, no horário que eles estão começando a servir uma comida, você, pelo cheiro, diz, tal coisa, agradável, gostei disso e tal. Esse mesmo processo, eu penso, veja bem, não tenho como provar, que algumas pessoas, principalmente que não mandam em casa, querem mandar em algum lugar, pretendem manipular a população para fazer o que eles desejam. E como é que eles fazem isso? Palavras, repetindo, repetindo, repetindo.
E depois de um gatilho mental, a pessoa vai e faz o que tem que fazer. Nas nossas lives, o que nós estamos fazendo? Nós estamos permitindo que as pessoas entendam isso e pratiquem. Sejam elas mesmas, e não dê oportunidade para as pessoas te manipularem. Você mesmo grave os seus comportamentos. Você mesmo estabeleça seus guias mentais, seus gatilhos mentais, seus estímulos, enfim, chame como quiser, mas aprenda a resolver isso. Eu anotei uma opção de coisas hoje de manhã no caderno para falar, não é? E sabe como é que eu sou? Eu chego aqui e falo, estou falando em manipulação, segunda-feira eu vou falar sobre memória, mas é aquela história. Você tem uma memória subconsciente, uma memória inconsciente e uma memória consciente. Dentro dela você tem memória RAM. O que é a memória RAM? É registros automáticos de memória. Quem sabe disso faz com que você, através da palavra, registre automaticamente na memória. E depois desses registros automáticos, os registros passam a ser ancoragens automáticas. Depois que o registro estiver automatizado, é fácil, é só pegar o gatilho mental e a pessoa vai evocar da memória exatamente aquilo que foi colocado lá. Se for um registro automático da memória, ele pode ser assim de curto prazo, pode ser de longo prazo e de médio prazo. Então, aquele que está mais profundo, você só consegue evocar da memória no momento em que você tem uma forte emoção. Se você tem uma forte emoção e libera energias no organismo, como eu estava falando de energias agradáveis, situações felizes, você vai trabalhar para ser feliz o tempo inteiro. Vai ignorar esses gatilhos mentais, vai ignorar essas ancoragens que estão fazendo aí, que entram na sua cabeça. Então, eu particularmente já cortei, eu agora assisto YouTube e o que veio para ficar, mídias sociais. É evidente que a mídia social, qualquer um coloca o que quiser. Aí eu já estou trabalhando com as pessoas dizendo o seguinte: preste atenção, porque o que você colocar aqui vai constituir a história da sua vida para as próximas gerações. Então, o que você colocar aqui vai ficar. As pessoas vão se beneficiar se participar do nosso grupo, nos acompanhar, não é? Dar um like lá, fazer com que o nosso canal do YouTube cresça e vai nos acompanhar. Então, se você tem filhos, netos estudando, se você está estudando, imagine só um gatilho mental para evocar da memória alguma coisa que você já sabe associando a outra e não precisa nem estudar para a prova. Chega na hora da prova, você vai lá e resolve, conta a historinha e põe e responde exatamente a pergunta que o professor fez. No exame da vida, tá? Nas provas da vida é a mesma coisa. Você já reparou que quando você trabalha com a parte muscular, não é? Com a parte de equilíbrio do cérebro, o que é isso que eu quero te dizer? Estou me lembrando agora que todo mundo que aprendeu a andar de bicicleta, monta na bicicleta e sai andando. Às vezes demora um pouquinho, mas com a prática ela já volta rapidinho. Por quê? Porque o organismo humano tem memória em todas as células. Mas isso é um capítulo que nós vamos falar segunda-feira. Eu quero deixar a pergunta para vocês, mas antes da pergunta, o nosso mantra. De hora em hora, Deus melhora, de dia em dia, Deus me guia. Então, qual é a pergunta? A quem interessa uma população medrosa e, entre aspas, doente? Vocês já imaginaram o que vai ser, como muita gente diz assim, a nova normalidade daqui para frente, com pessoas
que passaram por estresse, por ansiedade e por depressão. A minha parte eu estou fazendo. Quinta-feira eu estou atendendo gratuitamente as pessoas que precisam de um suporte para isso. Por outro lado, eu pergunto a vocês, a quem interessa uma população emocionalmente, entre aspas, doentes? Muito obrigado por terem me ouvido, pelo curtir. Se você gostou, curta aí, porque quando alguém vai assistir, vê que valeu. Grande abraço a todos os amigos e até segunda-feira às 18 horas.